É maravilhoso nos dispormos a estar na presença de Deus, reunidos como igreja, ou como uma parte da igreja, como família. Porque na presença de Deus nós temos que estar todo dia. Porque muitas vezes vemos pessoas cantando canções. Agora nós entramos em tua presença. Vem, Senhor, e se faz presente. Não tem como ele ser mais presente do que ele é hoje. A Bíblia diz muito claro que quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, ele passa a morar aonde? Nosso coração. Então não tem como Deus estar mais perto de nós do que ele está hoje, depois que nós aceitamos a Cristo. Então esse negócio de dizer, agora eu vou entrar na presença de Deus. Senhor, vem e se faça presente em minha vida. Não tem muita concordância. Não encontra base na Bíblia e muito menos no português. Porque é uma redundância. Ou então uma dúvida. É o que nós vamos ver hoje. Queridos, nesta manhã, se você conseguir entender essa palavra, certamente você vai subir de nível espiritual. Amém? Amém? Por quê? Porque tem muitas coisas que ficam travadas na nossa vida, porque nós não entendemos a autoridade que nós temos em Cristo Jesus para reverter situações. E você vai ver claramente isso daqui, ó. Então mudando as circunstâncias pela confissão da palavra. Já vimos algumas ministrações sobre isso, mas de tempos em tempos nós precisamos voltar. Por quê? Porque a gente esquece. Nós somos bombardeados diuturnamente com notícias falsas, com notícias que são preparadas no inferno para que nós achemos que não tem mais jeito. Porém, apenas 2 criaturas em todo o universo têm o poder criativo. Você sabe quem são? Um é Deus, obviamente. E outro é? Não, nós. O diabo não cria nada, felizmente ele não cria nada. Então é Deus e nós. Não tem mais ninguém em todo o universo que tenha o poder criativo. Satanás não faz exatamente aquela máxima que diz, eu esqueci o nome do grande físico, ou não lembro nem o que ele era. Parece que era Galileu Galilei, que disse que no mundo nada se cria, tudo se transforma. E já no exército nós dizemos o seguinte, nada se cria, tudo se copia. Porque sempre tem um modelo. E Eclesiastes é muito claro, nada há de novo sobre a terra. Ou seja, tudo que há hoje já existiu alguma vez. Então, Satanás nada cria. Mas nós podemos transformar, mudar circunstâncias pela confissão da palavra. E vamos ver ali em Isaías 54:17, diz assim, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Diz para o seu vizinho assim, nenhuma ferramenta que se levante contra ti há de prosperar. Amém? E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Feche seus olhos. Querido Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento e que nós possamos, sim, entender e também falar, e não apenas entender e falar, mas colocarmos em prática a tua palavra. Que nós sejamos operosos praticantes e não apenas ouvintes negligentes. Ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? E em outra versão diz assim, na JFA, não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justificação, que de mim procede, diz o Senhor. E mais uma versão que diz assim, nenhum instrumento forjado contra ti terá êxito. Toda língua que se levantar contra ti, em julgamento tu a provarás culpada. Tal será a herança dos servos de Yahvé, e esta é a defesa que faço do nome deles, oráculo do Senhor. Está na King James isso daí. Amém, queridos? E para nós começarmos, vamos ver isso daqui, uma palavra que todos nós conhecemos. Porém,
Poucas vezes colocamos em prática. Nossas palavras têm poder para construir ou destruir nossa vida. Quem usa bem suas palavras receberá benefícios em troca. E é uma palavra que diz que você está atado pela sua língua. O que você falou certamente vai frutificar. Voltando novamente, como quase todos os cultos falamos, Gálatas 6:7, que diz: de Deus não se zomba. Tudo quanto o homem semear, o homem que fala é a raça humana, homem e mulher. Tudo quanto o homem semear, isso ele há de colher, vai ceifar. Então, nada, absolutamente nada, fica solto no universo. São palavras que não são apenas palavras. Tem até uma música que diz: palavras são só palavras. Não são só palavras. Palavras são sementes que produzem conforme a sua espécie. Amém? Se nós formos olhar para o livro dos começos, ou seja, para Gênesis, nós vamos ver que a confissão da palavra foi o elemento usado por Deus na criação do universo. E eu costumo dizer que Deus, ele, quando a Bíblia é muito clara, no comecinho ali, ele vai dizer, ó, no princípio, o que que diz ali? Vamos ver, Gênesis 1 diz o quê? No princípio criou Deus, aí já é João. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no 2 ele vai entrar assim, e a terra era sem forma e vazia. Não entrando teologicamente, mas pelo que se entende, há um grande espaço entre o verso 1 e o verso 2, porque Deus não cria nada estragado. E ali diz que criou Deus os céus e a terra. Aí já entra no 2 dizendo, a terra era sem forma e vazia. Mas indo para o 3, Deus não olha assim para o que? 13:4. Deus não olha para o caos, e aí não chama os anjos, arcanjos, o Espírito Santo e Jesus e senta e começa a falar, está vendo? Que coisa séria, que desgraça, a terra do jeito que está. Olha, isso aí não tem condições. Não, ele simplesmente olha o caos e ele dá uma palavra, ele diz, haja luz. E aí pela confissão da palavra, ele vai criando todas as coisas. Isso serve de exemplo para nós. Que quando nós olharmos para o caos, quando nós olharmos aqui, o grande detalhe é que antes, guarde isso, ó, antes da palavra que falamos atingir a pessoa da qual nós estamos falando, ela atinge primeiro a nós. Antes de uma palavra contaminar alguém, ela já contaminou a nós. Porque a palavra diz, a boca fala o que está cheio o coração. Então só vai sair da minha boca o que está cheio o meu coração. Então se eu vou falar mal de alguém, se eu vou mentir sobre alguém, se eu vou criticar, se eu vou condenar, se eu vou julgar alguém, é porque isso está no meu coração. Porque a palavra é muito clara, né? Que o homem bom fala de coisas boas, porque é disso que ele vive. Amém? Amém, queridos? Então, veja bem, o plano da criação todo, para ser realizado, precisou que Deus proclamasse o quê? A palavra, para que o que não existia passasse a existir. E aí nós vamos ver uma coisa, lá no livro dos começos, ainda no capítulo 1, diz o quê? A terra sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Esse pairava, segundo o original ele chocava as águas. E quando Deus diz, haja luz, da união da palavra de Deus e do Espírito Santo, vida foi gerada. Então, se nós queremos transformação pessoal, familiar, e da sociedade, e vai amplia até onde você tiver alcance, se nós quisermos mudança, nós precisamos do quê? Nos enchermos do Espírito Santo, nos enchermos da palavra, e então, a palavra que falarmos vai estar em linha com a palavra de Deus. O Espírito Santo pega isso e vai transformar o quê? O caos, a situação, aquilo que está em nós. Porque qual é o problema? Qual é o nosso problema? Não vou dizer problema.
porque nós fomos formados por isso. A mídia gasta 95% do seu tempo só falando no que não presta. Eu costumo dizer, você pega mesmo qualquer noticiário da tarde, que começa ali já pelas 5 horas, não vou dar nome de canal nenhum, mas você vê ali, se você pegar, já começa, por exemplo, vamos pegar São Paulo, que a maioria dos notícias estão por ali. São Paulo são 23 milhões de pessoas em todo a grande São Paulo. Se nós pegarmos ali, quantas centenas, milhares de coisas boas acontecem durante o dia ou durante a semana. Mas veja o que eles mostram ali. Houve ali uma morte, uma chacina, 2, 3, 4 ou 10 pessoas que seja. Queridos, ninguém quer uma chacina, óbvio, mas a semana inteira se fala só daquilo. E se possível se mostra o quê? O sangue correndo, descendo para dentro do bueiro. Para que isso? Para que quem está assistindo veja que não tem mais jeito, não tem mais segurança, e ao invés de falar palavras criativas, vai se falar o quê? Palavras de morte. Não saia mais da rua, não abra a porta, não abra a janela, cuidado, sai da janela que uma bala perdida pode chegar aqui. Ou seja, só se fala a desgraça. Isso, queridos, nós não podemos ser formados pelo que Satanás tem levantado. Porque Jesus foi muito claro quando ele disse, o mundo jaz no maligno. E aí Paulo vai falar em Romanos, capítulo 12, o verso 12, ele diz o quê? Que nós não devemos o quê? Nos amoldar, entrarmos na forma desse mundo, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento. E só se renova o entendimento através da leitura, da meditação e do ruminar a palavra de Deus. Nos enchemos da palavra e as coisas vão mudar, porque eu falo a palavra, unida com o Espírito Santo, as circunstâncias são mudadas. Nós não podemos falar o que nos é mostrado, o que nos é passado. E isso nós temos visto hoje em dia. Precisamos mudar isso aí pelo poder da palavra. Amém, queridos? Então, diga assim, a palavra de Deus tem um poder criativo. Amém? Criativo. Como eu disse antes, em todo o universo, somente Deus e o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, tem esse poder criativo. Nós podemos mudar circunstâncias. Palavras negativas produzem elementos negativos. Não tem como nós plantarmos, por exemplo, semente de urtiga e querermos colher o quê? Vamos dar uma coisa boa do Nordeste, coentro. Não tem como. Se nós plantarmos urtiga, vamos colher urtiga. Não vamos colher coentro. Pense numa coisa boa. Pense. Bom demais. Então... Porém, palavras positivas, produtivas e criativas, baseadas na palavra de Deus, mudam situações negativas em situações positivas e criativas. Posso ouvir um amém? Amém. Aí entra novamente o que eu falo há anos já. O Espírito Santo só tem uma matéria-prima que ele pode usar. É a palavra de Deus. E se nós não nos enchermos da palavra de Deus para darmos matéria-prima para o Espírito Santo trabalhar, não tem como a nossa vida mudar. Não tem. Porque nós vamos ver sempre o errado. Errou, crucifica. Errou, fala mal. Errou, já solta um palavrão. Isso é o mundo. Porque o mundo jaz no maligno. O sistema mundano foi feito para quê? Para ser negativo, para ser destrutivo. Então, nós podemos dizer o seguinte, mais uma coisa, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto, como nós vimos antes. E palavras, queridos, elas são exatamente como um bumerangue. Já viram falar de bumerangue? Quem sabe alguém já tenha visto na televisão, aqueles australianos usam muito o bumerangue, ele joga e aquilo volta a ele. Palavras são iguaizinhas ao bumerangue. Elas influenciam tanto quem ouve como quem as fala.
Não tem como nós falarmos uma coisa e ficarmos isentos daquilo. Porque o que falamos volta para nós mesmos. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Precisamos ver o que nós estamos falando. Veja bem o que diz aqui, ó. Porque antes da palavra chegar aos ouvidos de quem as ouve, ela é ouvida por quem a falou. Antes de contaminar quem as ouve, já contaminou quem as falou. Por isso, antes da palavra dar fruto em quem a ouve, ela já frutificou na vida de quem as falou. Não tem jeito. E o interessante é o seguinte, queridos. Tudo quanto o homem semear, isso ele vai colher. Guarde, verifique, vamos dizer assim, observe a vida de quem só fala mal. Vê como vai ser a vida dele posteriormente. Um dia, mais dia, menos dia, ele colherá. Então a palavra confessada, a palavra falada, deve estar submissa, deve estar em concordância, em obediência à palavra de Deus e ao Espírito Santo, porque a palavra tem poder. Palavras não são apenas palavras. Palavras são sementes que produzem conforme a sua espécie. Então, a autoridade da palavra se alcança através do Espírito Santo, através da palavra de Deus e através da oração. A palavra submissa ao Espírito Santo e em concordância com a palavra de Deus, revela o poder criativo sobre todas, diga todas as circunstâncias. O grande problema qual é que é, queridos? Isso se estuda muito nas Forças Armadas, se estuda muito em batalha. Sempre que o inimigo está para ser derrotado, ele faz o quê? Ele junta todas as forças que ele tem e ele dá um último ataque, como dizendo assim, que ele ainda está forte. Então, o que acontece conosco? O inimigo ataca a nossa família. Acontece alguma coisa que realmente desestrutura tudo. A gente olhando para aquilo com os olhos humanos, nós vamos ver que não tem mais solução. Nós vamos ver que realmente a coisa desmanchou. Mas isso é o que o inimigo quer que nós pensemos. É isso que o inimigo quer que nós falemos. Não tem mais jeito. Mas não é isso que a palavra diz. O que a palavra, em obediência à palavra de Deus e ao Espírito Santo, porque a palavra tem poder para mudar todas as circunstâncias. Nós não somos produtos do meio. Nós estamos no meio para transformarmos o ambiente geográfico aonde estamos inseridos. Posso ouvir um amém? Então foi assim, voltando novamente ao livro dos começos, a Gênesis. Foi assim que Deus agiu. Quando Deus viu o caos, quando Deus viu que a terra estava sem forma e vazia, ele não falou o problema, mas deu ordem para o caos, para que ele fosse mudado. E onde havia morte, a vida foi gerada. E onde havia trevas, a luz transformou as trevas. Amém? E sabem o porquê que Deus não falou o problema? Por causa disso aqui, ó. Fale palavras que estejam em linha com a palavra de Deus e tudo que diz respeito à sua vida será transformado por meio do idioma dos céus. Posso ouvir um amém? Isso é o que nós precisamos. Por isso Deus não falou o problema. Falou. E outra coisa, as próprias palavras do homem sem Deus trarão castigo para ele, que ele merece. Mas as palavras do homem ajuizado protegem o seu nome. Outra palavra de Provérbios: quem sempre fala a verdade receberá muitos benefícios. Por causa disso, quem ajuda outros com as suas mãos receberá favores em troca.
A ordem, querido, a ordem na palavra de Deus é uma. Essa aqui, ó. Não enfatize. Ou seja, não dê importância ao que não é importante. Não dê ao problema a importância que ele não tem e ele não merece. E não merece. Queridos, não importa a doença, seja câncer, seja AIDS, seja a doença que for, pelo poder da palavra, nós podemos mudar. Por quê? Não é algo mágico. A Bíblia é muito clara. Ali em Isaías 53, bem como lá em 1 de Pedro 2,24, que Jesus, ele, pelas suas feridas, ele já nos curou. Não está lá num passado, não está lá num futuro, está num presente contínuo, porque a cruz de Cristo, hoje, ela é tão real como há 2000 anos atrás. Ela fala no reino do Espírito como falava naquele dia. E aquelas feridas de Jesus, que no reino espiritual ainda estão abertas, elas já levaram as nossas enfermidades. O que nós precisamos fazer é confessarmos isso. E eu já dei o testemunho aqui, eu fui curado milagrosamente, tanto do rompimento de menisco, como o rompimento dos manguitos rotatórios, ou rotatórios do braço. Por quê? Pela confissão da palavra, porque eu declarei, esta enfermidade não tem base legal para estar no meu corpo, porque eu já fui curado, Jesus já me curou, o sangue que ele derramou das suas costas já me tornaram são. Mas isso foi confissão após confissão, não foi automático, foi mais de mês eu sentindo as mesmas dores, mas pela confissão diária, cada vez que doía, confessa, cada vez que dói, confessa. O poder criativo da palavra transformou o caos, a doença em saúde. Agora, qual é o problema? E isso tem um testemunho do pastor César Castellano, ainda estava ouvindo hoje pela manhã. Ele diz o seguinte, ó, um dia ele orou por uma senhora, eu não lembro qual é, ela estava com depressão, já entrando num estágio de loucura. E aí ele orou por ela, ela ficou curada. Uma semana depois ela voltou assim, pastor, ora por mim, por favor, ora por mim de novo, que a enfermidade voltou. Aí ele disse, mas como? Enfermidade não volta, quando Deus cura, Deus curou. E aí ele disse, o que acontece com você é que o diabo trouxe uma sugestão à sua mente, e você aceitou. Então, o sintoma da enfermidade veio sobre você e você declarou, realmente a enfermidade voltou, eu não fui curada. Então ele trouxe uma sugestão e você, pela confissão da palavra negativa, teve o quê? Sua enfermidade de volta. Mas Deus, quando cura, cura completo. Lá, quase 2000 anos atrás, quando Jesus morreu, ele já nos curou e nos curou completamente. Ouviram um amém? Agora, nenhuma promessa da Bíblia é automática. Nós precisamos gerar a promessa. Nós precisamos gerar o que Deus falou. E como é que nós geramos? Pela confissão da nossa palavra. O que sai da nossa boca? O negativo ou o positivo? O que sai da nossa boca? Vida ou morte? Por isso Deus, quando trouxe o povo, tirou da terra de escravidão, mostrou a terra prometida, ele disse, eis que diante de vós coloco 2 caminhos, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele ainda dá uma dica, escolham a vida para que vocês vivam. E nós estamos na mesma coisa. Queridos, não existe, por isso que esse negócio de ideologia de gênero, homossexual, coluna do meio, isso não existe. Só tem 2 coisas, trevas e luz. Céu e inferno. Homem e mulher. Macho e fêmea. Não tem meio termo. Tudo é dualismo. Agora, ou nós estamos com Deus, ou nós estamos com o diabo. Muitos dizem assim, ó, eu não vou me envolver porque esse negócio de batalha espiritual não é comigo. Queridos, quando nós nascemos nesse planeta, nós já nascemos no meio da batalha. Ou estamos batalhando no exército de Deus, ou estamos batalhando no exército de Satanás. No dia que nós partirmos daqui, no dia do julgamento,
Ou será céu ou será inferno. Não existe purgatório, não existe reencarnação, não existe uma segunda chance. Não importa quantos anos nós vamos viver. Vivamos 15, 20, 50, 100 ou 110, 120 anos. Nesse tempo que vivermos aqui é que nós compramos a nossa passagem para o céu ou para o inferno. Para a vida eterna com Deus, ou para a vida, ou para a morte eterna, mas que ainda será morte porque está no inferno, mas estará vivo, sofrendo para todo sempre. Fora disso, não é Bíblia. Então, a vida e a morte estão no poder da nossa língua. Quem fala o bem, viverá o bem. Quem fala o mal, do mal se alimentará. Infelizmente é isso. Então, queridos, alguns passos para que nós possamos mudar circunstâncias. O primeiro passo é: fale palavras de esperança, pois as pessoas estão enfermas pela doença do não posso. Que desgraça. Hoje é um tanto de não posso, não posso e não posso. Por quê? Por causa do paternalismo. Por isso, arranque, diga arranque. Arranque da sua vida as palavras negativas, pois Jesus declara em Marcos 9, 23, diz assim, ó: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo, é tudo. Não tem como conjugar o verbo tudo, é tudo. Ou nem é verbo, mas não tem como conjugar essa palavra, porque não é um verbo, então é tudo. Se refere a... Tudo é possível ao que crê. Por isso, nós devemos confessar que podemos, apesar das lutas e situações contrárias. A pessoa que diz, não posso, não consigo, não vai dar certo, nunca sairá do vale da aflição. Por quê? Porque a semente que ela está semeando são sementes negativas. Escuta isso aqui, ó. Continuar confessando não poder é murmurar contra Deus. Agora escute isso, ó. Como podemos dizer não posso? Se Deus Pai, que criou céus e terra, criou todo o universo, ainda os maiores cientistas, os maiores computadores não conseguiram ter a ideia de quantas estrelas e astros e constelações existem, galáxias existem no universo todo. Esse Deus Criador que fez tudo isso, Jesus, queridos, que tomou o pecado, a enfermidade e a maldição na cruz, e o Espírito Santo, o Consolador de todas as pessoas, estão conosco, morando no nosso coração. Como nós podemos dizer não posso? Quando a Trindade está morando em nós. Tem como dizer não posso? Diga assim para o seu irmão, ó, você, mas diga com voz de crente mesmo, você e Deus são maioria. Então não importa que na sua família seja só você que tenha aceitado a Cristo. Não importa que em todo o seu bairro só você esteja em Deus. Você mais Deus são maioria. Amém? E fechou. Segundo, libere sua fé por meio da confissão da palavra falada. Porque se a palavra está só aqui, não adianta. Pois a palavra é um elemento chave na guerra espiritual. Vamos pegar uma batalha que todo mundo conhece, Davi e Golias. O que Golias fazia sempre e o exército de Israel se acovardava? Por 40 dias, diz a palavra. Ele chegava e afrontava, devia falar com uma voz muito potente. O exército todo se... Aí chega Davi, aquela coisinha lá, e ele do mesmo jeito, eu vou botar a sua cara e vou arrebentar. E Davi olha assim, mas quem é você?
Quem é você, incircunciso, ou seja, que não tem uma aliança com Deus para se levantar contra o exército de Deus vivo? Não. Então é isso que nós precisamos entender. Nós, queridos, temos uma aliança com Deus. Não importa que o mundo, não importa que o inferno inteiro, não importa que todos se levantem contra nós. Se nós temos uma aliança com Deus, nós precisamos confessar que nenhum mal, aí volta a Isaías. Toda arma forjada contra ti, em juízo, tu vai condenar, não vai prosperar, não vai dar certo. Por quê? Porque eu mais Deus, você mais Deus, somos a maioria. Não tenhamos medo, então, do que vem das trevas. Posso ouvir um amém? Amém. Guarda aqui, ó. Traga a realidade, o que você ainda não está vendo. Isso é fé. Através da confissão da palavra criativa. Porque o que diz ali em Hebreus 11, verso 1, que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Você ainda não está vendo, mas através da confissão criativa, você vai trazer a realidade. Amém? Diga assim para o seu irmão, ó, confie, apesar de tudo. Ou seja, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o problema, não olhe para Deus, não olhe para o negativo. E aí, queridos, ó, não pare de confessar, porque Deus te revestirá da autoridade da palavra e fará um grande milagre em sua vida. Mudará a desesperança em circunstâncias positivas. Sua vida será transformada e a nossa nação será vivificada. Posso ouvir um amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Agora aguarde o seguinte, ó. Deus só tem compromisso com a confissão criativa da fé. Ou seja, Deus só tem compromisso com a sua palavra. Fora dela. Por isso, mude a sua forma de falar. Apague o não posso do seu dicionário. Paulo mesmo disse, olha na circunstância que Paulo disse, preso, passando por lutas a mais não poder, e ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Então não tem não posso. Eu posso todas as coisas. Amém, queridos? Ó, veja bem aqui, ó. Nunca deixe de confessar a palavra criativa. E as situações contrárias serão mudadas. Confesse a sua fé com a sua boca, pois sua fé, diga assim, a minha fé jamais estará acima da minha confissão. Então não adianta que eu tenho fé. Se você não confessar, a sua fé jamais estará acima da sua confissão. Por isso é que meu pai, Apocalipse 12, 11. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus. Situações contrárias serão mudadas. Qual é a ideia do inferno todo em relação à nossa nação? Mostrar que o caos está instaurado. Mostrar que não tem mais jeito. Nós caminhamos para um socialismo. Nós caminhamos para isso. E não tem mais jeito de mudar. É melhor nós nos conformarmos. Isso é mentira. Porque as promessas que Deus tem para a nossa nação, elas vão se concretizar se nós as gerarmos pela nossa confissão. Não nos amoldemos a esse mundo, não entremos na forma desse mundo, mas transformemos tanto a nossa mente como a situação, através da confissão da palavra. Posso ouvir um amém? É preciso confessar, porque a palavra confessada produz o milagre criativo.
Isso significa que crer com o coração não é suficiente para a mudança de situações. É preciso verbalizar. E outra, se eu sou crente, não quer dizer que a minha família o será. Se eu estou em Cristo, não quer dizer que a minha família estará. Quer dizer que, se eu estou nele e confesso a bênção sobre a minha família, confesso como está em Atos 16:31, quando Paulo chega para o carcereiro e diz, crê no Senhor Jesus Cristo e então será salvo tu e a tua casa. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu sou o único na minha família, eu aceitei a Cristo e eu já começo a pegar essa promessa. Pai, a tua palavra diz que se eu crer na tua palavra, eu confessar a Jesus Cristo, eu serei salvo em toda a minha casa. E aí você estende a sua casa para o tamanho que a sua fé for criativa. Amém? Confissão. Mateus 10, 32, 33 diz assim, ó, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Porém, qualquer que negar-me diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está no céu. Isso aqui pode ser para salvação, por exemplo, lembra no julgamento, você me negou perante os homens, então, inferno para ti. Ou pode ser também sobre a família. Por exemplo, um problemão na família. Aí chega alguém, olha, a minha família está passando por um problema, mas eu creio que Deus já está no controle e ela vai ser transformada, porque a minha família, ela foi lavada e redimida pelo sangue de Jesus, e eu não aceito na minha família o problema, eu não aceito a situação contrária que está sendo estabelecida. Então, nós não confessamos o problema, nós confessamos a solução. Tem um problema? Não vamos fechar os olhos para o problema. Tem um problema, mas nós não aceitamos que esse problema permaneça e nem se desenvolva. Posso ouvir um amém? Amém. Então, confissão. Isso quer dizer que confessar e negar. Confessar e negar. Concordar ou discordar. Ou a vida e a morte estão no poder da língua, estão no poder da confissão. Por isso, não verbalize, ou seja, não fale o que você não quer ver materializado. Ou seja, não fale o que você não quer que aconteça. Tu é um traste, tu é um imundo, não fale o que você não quer ver materializado, tanto em relação a você, com relação à sua família, com relação à sua vizinhança. Porque se chegar assim, meu vizinho, isso aí não vale nada, isso é uma porcaria, só me incomoda. Queridos, é isso que eu vou ter. Diga assim, eu sou fonte de bênção. E dessa fonte só sai bênçãos. Porque Jesus disse, não tem como da mesma fonte sair água doce, boa e água amargosa. Não tem como. Então, se da nossa boca está saindo o amargo, o que não presta, nós não somos uma fonte de água doce. Precisamos mudar isso. Amém? Então, a confissão da palavra é poderosa e é através da confissão da palavra que alcançamos a vitória, diga assim, em todas as lutas. E é em todas. E depois de orar, queridos, depois de ter gasto um tempo ordenando em fé por algo específico, é tempo de começar a agradecer a Deus pelo que você tem pedido. Porque tem muitos que são assim, vamos dizer, cometeu um pecado, aí pediu perdão, foi a Deus, pediu perdão, chorou, confessou, se arrependeu. Aí no outro dia Satanás traz o pecado na mente de novo, ele confessa de novo, e aí fica anos e anos confessando o mesmo pecado. Vai tomar posse quando? A mesma coisa em relação a um pedido. Faz um pedido em concordância com a palavra de Deus. E aí pede 1 ano, pede 2, pede 3, pede 4. Vai começar a agradecer quando? Vai começar a tomar posse quando?
Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Chega a hora que nós precisamos começar a agradecer. Você já tem a certeza de que aquilo é uma promessa de Deus para você. Está na Bíblia. Comece a agradecer, meu Deus. Pai, obrigado por me ter curado, mas completa a tua obra. Obrigado pela saúde, obrigado pela salvação da minha família. Se cada vez que você sentir os sintomas, ou que os sintomas se manifestarem, e a pessoa disser o seguinte, tenho sido curado, foi isso que eu fiz, sido curado pelas feridas de Jesus, por isso esses sintomas não têm base legal para estar em meu corpo. A confissão da palavra é poderosa para a manifestação da cura. Agora muda isso. A minha família já é salva. A minha família é uma família sacerdotal, ministerial e pastoral. Esses pecados, esses problemas que estão na minha família já foram transformados, já foram solucionados por Jesus. Por isso eu declaro que esses problemas não têm base legal para estar na minha família. Posso ouvir um amém? E a confissão da palavra é poderosa para a manifestação da solução do problema. Porque qual é o problema? Quando nós olhamos, por exemplo, para um problema, ele é desse tamanho. E é interessante, por isso que Jesus já disse, a palavra diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, o casal dorme brigado. Aí a briguinha era assim, viu um negocinho ali. No outro dia aquilo ali já é um elefante. E se não for solucionado, já se vai o quê? Vai tornar uma baleia. E vai crescendo. Entendeu? Precisamos solucionar, tomar uma posição, não confessar o negativo. Nos posicionarmos contra o que é contrário à palavra. Nos posicionarmos a favor do que é a favor à palavra. Só isso. Simples assim. Por isso, queridos, não deixe que a dúvida assuma o controle. Continue confessando. Interessante, só dando um exemplo mesmo de Fortaleza. Nós estávamos num lugar até bem estabelecido, mas o pessoal disse que ali tinha assaltos por perto. Queridos, acho que ficamos ali uns 5 anos naquele lugar. Naqueles 5 anos, acho que deve ter tido uns 10 assaltos. Sabe quem foi assaltado? Só as pessoas que tinham medo, elas saíam assim na rua. Onde é que está o bandido? Onde é que está o bandido? E o bandido chegava. Foi exatamente isso. Quando eu saí de Fortaleza, eu cheguei aqui, saiu uma pesquisa que Fortaleza estava era a 5ª cidade, capital mais violenta. Não lembro se do país ou do mundo, acho que era do país. Eu fiquei 6 anos e meio lá, eu nunca vi um assalto. Eu nunca vi uma morte, eu nunca vi nada. E eu andava eu não cortava, como eu estava falando com a irmã Toinha, eu passava para ir para o aeroporto, para a rodoviária, por dentro de um favelão, um dos mais perigosos que tem. Nunca vi nada. Por quê? Porque eu não ficava procurando chifre em cabeça de cavalo. Eu sou o quê? Autoridade. Quando eu saio o quê? Eu tenho a proteção de toda a... E não é, viu, irmã Toinha, lá, Senhor, manda 2 anjos poderosos. Não, Senhor, manda os teus anjos, seja quantos for. Se for meio anjo, que meio anjo sirva. Mas se for um batalhão, que seja um batalhão. E eu saio o quê? Coberto com o sangue de Jesus. Sem medo. Diga para o seu irmão, não tenha medo das trevas. Porque você é luz. E a luz dissipa as trevas. Amém? Você vai indo. Porque, o inimigo, ele só se move nas trevas. Se eu sou luz, a luz de Cristo está em mim. Aonde eu vou, as trevas vão se dissipando. E os bichinhos vão batendo no pé. Amém? É assim que funciona. Então, não deixe que a dúvida assuma o controle. Continue confessando. Doença, fora. Incredulidade, fora. Maldição, fora. Pobreza, fora. Mas não adianta dizer pobreza fora e ficar em casa dormindo, né? Esperando o Bolsa Família.
Aí não tem jeito, vai ser sempre pobre. Amém? Então, queridos, Deus realiza a obra quando nós ordenamos em fé. Diga aqui, Deus realiza a obra quando nós ordenamos em fé. Deus disse, haja luz e houve luz. Diga para o seu irmão assim, o princípio é o mesmo. Façamos como Deus. E queridos, através da confissão da palavra que o crente vence a batalha. Foi isso que Davi disse. Davi não chegou assim, espera um pouquinho, não, deixa comigo mesmo que não vai ter. Não, ele chegou assim, quem é esse circunciso? Quem é esse que não tem aliança com Deus para se levantar contra o exército do Deus vivo? Ele não se ensoberbeceu em nada, simplesmente ele declarou a palavra. Nós temos uma aliança com Deus. Quem é esse? Ele não disse assim, mas como é grande. Não, ele confessou a palavra. O que confessarmos é o que será feito. Declare isso. O que eu confessar é o que será feito. Por isso, as palavras que saem da nossa boca dão forma à nossa vida. Que forma tem a tua vida? É fruto. A sua boca é um excelente arquiteto. Ou para fazer coisa boa, ou para fazer coisa ruim. Por isso precisamos ser cuidadosos ao falar. Terceiro, confesse palavras criativas, palavras de vitória, pois a palavra pode dar vida ou destruir vida. Por isso, confesse palavras que tragam alegria, vida, vitória, cura e prosperidade. Queridos, tem lugar que a gente entra que você entra e já dá uma depressão. Por quê? Porque o ambiente é negativo. A pessoa que você vai falar, você fala 5 minutos, você se sente cansado. Por quê? Porque a pessoa é negativa. Ela suga. Porque vocês já viram falar do buraco negro, né? Buracos negros que tem no universo. Pessoa negativa é a mesma coisa. Ela suga tudo. É um aspirador e bem potente. Por quê? Porque ela é negativa. Precisamos mudar a confissão, precisamos mudar o que sai da nossa boca. Posso ouvir um amém? Amém. Quarto, fale em concordância com a linguagem do reino dos céus, porque a palavra de amor e bênção transformam pessoas e circunstâncias. O amor e a bênção são o idioma do reino dos céus, e o Espírito Santo os usa para produzir milagres. Fale palavras de gratidão, palavras de fé, pois uma vida de murmuração, queixa e lamento é uma vida que caminha a passos largos para a destruição. E olha, para nós encerrarmos, ia mais longe, mas vamos encerrar por aqui, porque o tempo passa e não adianta falar muito e vocês não guardarem. Guarde isso daqui só. Porque aquele que tem, se lhe dará. E o que não tem, até o que tem, será tirado. É isso. Isso significa que quando falamos que não temos, até aquilo que nós temos será tirado. Pare e pense. Como eu ouvi, como as pessoas falam ainda, esse salário é um salário de miséria. Isso é uma desgraça. No terceiro dia já não tem nada. E aí uns dizem assim, ele finge que me paga e eu finjo que trabalho, porque não me paga nada mesmo. Ou seja, ao invés de abençoar, ele amaldiçoa. E ele tem o quê? Exatamente aquilo. Por exemplo, aí sobrou, vamos dizer, sobrou quinhentinho. Aí lá, daí um diazinho, dá uma doença, gastou os quinhentinhos na farmácia. Estourou algo, consertar, se foi. Porque até o que ele acha que tem, lhe será tirado. Porém, se falarmos que temos e louvarmos a Deus, Ele nos dará em abundância. Encerrando realmente, o Salmo 22:3 diz assim,
Porém, tu és santo, tu que habita no meio dos louvores de Israel. Por isso, queridos, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da enfermidade, não importa o tamanho da necessidade ou da circunstância, louve a Deus, entronize Deus realmente na sua vida através do louvor. Porque nós vamos ser provados. Deus sempre vai nos provar. Nós vamos ver. Caim foi testado. Nós vamos ver, Noé foi provado. José foi provado. Davi foi provado. Jesus foi provado. E nós somos melhor que eles? Nós vamos ser provados. Para ver se na provação, o que vai sair? Porque é na hora que você aperta um dedo, é na hora que acontece o problema, é que nós mostramos realmente quem somos. A essência do que somos sai quando o problema acontece. É interessante. E aí vale, só para dar uma encerrada, vale exatamente como dois namorados. Quando estão tudo, minha pombinha, meu pardalzinho, e aí depois o bicho cresce e dali um pouco já vai baleia para cima. Por quê? Porque já vai o quê? Se contaminando. E é isso que nós não podemos deixar. Aconteceu um problema, eu vou falar o quê? Palavras que mudem o problema. Aconteceu algo, eu louvo a Deus, porque a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Nós precisamos compreender, e como oramos no começo, não apenas compreender, mas colocarmos em prática. Deus é o Senhor dos tempos, das eras e das estações. Tudo acontece no tempo dele. Se ainda não aconteceu, é como diz aquela canção, louve, continue a louvar e louve até que a coisa se estabeleça. Mas não deixe de confessar a palavra, não deixe de declarar que Deus tem o comando e o controle e que as trevas jamais sobrepujarão a luz. Amém? Feche seus olhos. É um tempo de revisão, porque nós somos muito suscetíveis a sermos guiados, a sermos levados segundo as circunstâncias. Então, eu não sei o que você está passando, eu não sei em que problema você está inserido, qual é a situação contrária. O que eu sei é que Deus tem o comando e o controle de todas as coisas. Quando nós deixamos que Ele comande a nossa vida, quando nós fazemos isso através da confissão da palavra, através do louvor, não importando a circunstância, as coisas elas são dirigidas, guiadas e levadas de uma forma sobrenatural. Nós passamos pelo problema, nós passamos pelo vale, nós passamos pela dificuldade, dando glória. E a gente parece que está entrando, mas já está saindo, porque Deus nos leva sempre em vitória. É por baixo dele estão os seus braços de amor, os seus braços de proteção, os seus braços que nos levam, nos guiam e nos protegem. E podemos declarar que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa vida, nem à nossa casa, nem à nossa família. Por quê? Porque o Senhor nos tem coberto com as suas asas, e debaixo delas nós estamos seguros. Pai, nós te louvamos por esta manhã abençoada, te louvamos, ó Pai, por cada um dos que aqui estão, pelos que não puderam vir, pelos que também nos assistem pela internet, ou que ainda vão se expor a esta mensagem. E pedimos que o soberano Espírito Santo ministre o coração de cada um deles, dê entendimento, dê compreensão e dê a graça de colocar em prática a cada dia. Que em cada circunstância contrária que nós, ou que cada um dos que vão se expor a essa mensagem, se expuserem, eles possam entrar nela, glorificando o teu nome e declarando que podem todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Pai, e jamais
da nossa boca saiam palavras negativas. Que nós não sejamos controlados, dominados, dirigidos pelo que estamos vendo, ouvindo ou sentindo. Que as circunstâncias que o inimigo traz, que as notícias que vêm a nós, nada delas possam mudar a nossa fé, possam mexer com o alicerce que o Senhor colocou em nós, que é a sua palavra, mas que nós possamos nos posicionar e numa atitude de fé, nós possamos dar ordens para que as situações, as circunstâncias, os problemas sejam mudados. E, ó Pai, nós daremos a Ti sempre o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas ao nosso Deus.